Bem-vindos a mais um vídeo, e sim, é mais um vídeo para atentar contra o Estado Democrático de Direito, né? Contra a democracia, coisa que eu amo, Taka. Hoje, vamos tratar sobre o que podemos chamar de paradoxo do eleitor, né? Primeiramente, temos que contextualizar a coisa, porque o brasileiro médio, ele ama, né, aquela famosa carteirada, né? É uma discussão. Quando você discute sobre um assunto, aí uma pessoa fala bobagens e você refuta com argumentos lógicos, com referências, com fontes. Aí a pessoa fala, mas eu sou o professor disso ou daquilo. E claro, o público vai adorar ver isso. Venceu a discussão. Como? Com a carteirada. Quando quando o brasileiro médio vai pegar um Uber, ele vai vasculhar a avaliação do motorista, né? Se tiver, sei lá, com 4,2 estrelinhas, não, né? Tem que ser de 4,8, 4,9 para cima. Não raro, acabo cancelando a corrida. E se tiver um número baixo de viagens, é aquela desconfiança, né? Será que vale a pena? Será que não é perigoso? É sempre assim. Evidentemente, o brasileiro médio, e com razão, tá? Não estou dizendo que isso é errado. Eu, quando pego um Uber, também vejo a avaliação. Eu sou exigente na avaliação. Mas eu sou contra a carteirada. Mas vamos lá. Com razão, também eles vai exigir a formação de um cirurgião. Se ele precisar de fazer uma cirurgia, ele é necessário saber, evidentemente, se o médico é bem formado, onde ele foi formado, há quanto tempo ele trabalha com isso, se ele tem conhecimento clínico da coisa. Então, meus amigos, nada disso é errado, tá? Isso é importante salientar aqui. Quando vamos construir nossa casa, nós queremos saber quem é o arquiteto que vai projetar nossa casa. Nós queremos um arquiteto bom, competente, com conhecimento da coisa. Tudo isso está correto, com exceção da carteirada. Mas onde eu quero chegar com isso? Essa exigência do brasileiro médio, que está correta até aí, não é aplicada justamente no que é mais importante de todos. E o que é o mais importante de todos? Aquilo que Aristóteles chama de a mais importante e arquitetônica de todas as artes. Isso está na sua Ética Nicômaco, tá? Tá lá no comecinho. Que é a política. Evidente, né, que a função a arte de governar a igreja do Papa é mais ainda. Mas, no âmbito temporal da coisa, é a política. Então, vamos lá. Há um choque aqui, né? Quando o médico erra, a vítima é uma só. Ou, indiretamente, no máximo, uma família. Aí que está o ponto. É apenas a pessoa que se trata com o médico que é afetada diretamente. No entanto, um erro político, a coisa muda. Por quê? Não é apenas uma pessoa que é afetada. Estamos falando de milhões de afetados por um erro de um político.
os efeitos são os mais diversos. Por exemplo, você pagar mais impostos sobre isso, você perder ganhos com isso, você ter mais trabalho por conta disso, você perder mais tempo por conta disso, você enfrentar mais burocracia por conta disso. Em casos mais graves, pode haver corrupção moral, o que geralmente há, milhares ou milhões de mortos, como nós vemos em diversos regimes totalitários, e também o pior de todos, que é o país entrar em guerra. Então, a política, ela afeta milhões de pessoas. Isso é uma coisa que o político não entende. As pessoas subordinadas a eles estão na classe de milhões. Entre milhares, se for um vereador de uma cidade, ou milhões, ou centenas de milhões, se fizer parte da estrutura do governo federal. Eis o problema. E o eleitor... E por que o eleitor ele não é, digamos assim, criterioso na hora de votar? Por que ele é tão leviano? Porque ele usa critérios espúrios, critérios burros. Porque o eleitor ele se sente apenas um entre milhões. Ele acha que a escolha dele não fará diferença, tá? Se ele votar. E geralmente os critérios dele são os piores. Há aquele voto de protesto, há aquele voto, digamos assim, de identificação, entre outras coisas mais. E aí que tá o problema. A política, ela virou show. O eleitor, ele vota como quem está escolhendo o personagem, não como quem está elegendo aquele que vai governar um país e aquele que vai administrar o bem comum da polis. Aí que está o problema da coisa. Então, meus amigos, estamos adentrando no problema novamente da democracia. Estamos entrando no problema do paradoxo do eleitor, que é um dos elementos problemáticos da democracia. Bem, vamos entender o problema à luz do que ensina um teólogo, doutor da igreja, que é ninguém menos que o São Roberto Bellarmino. Ensina o doutor da igreja o seguinte. Dessa vez eu coloquei uma ediçãozinha para ficar mais bonitinho o vídeo. Não pode ser senão o pior de todos os regimes, aquele no qual os sábios são regidos pelos tolos, os entendidos pelos ignorantes e os maus pelos bons. Mas assim é o regime democrático. Com efeito, onde vigora a democracia, todas as coisas são estabelecidas pelo sufrágio de muitos. Ora, consta que sempre há mais tolos do que sábios, mais maus do que bons, e mais ignorantes do que entendidos. Isso está em De Romano Pontifice, livro primum, capítulo 6. Ou seja, o São Roberto Bellarmino denuncia a falha moral do sufrágio universal. A maioria, sendo tola e má, escolherá sempre o mal. Sempre escolherá mal. Às vezes pode, por acidente, escolher algo bom, mas está usando mal critérios. E Hoppe, ele denuncia isso, ou quase a mesma coisa, em Democracia, o Deus que Falhou. Essa falha da democracia, ela é estrutural. Mesmo quando o sistema elege alguém aparentemente competente, a própria lógica da democracia força a consumir o futuro em nome do presente. Por quê? Porque ali se trata de um zelador.
Como ele não vai herdar, né, o governo, ele vai ter alguns anos para governar dentro da regra do seu país, em geral 4 anos. Então, ele vai extrair o máximo em curto prazo. E escreve ainda Hans Hermann Hoppe. Escreve Hans Hermann Hoppe. Mais importante ainda, é preciso que fique claro, mais uma vez, que a ideia da democracia é imoral e não econômica. Lembrando que Hoppe, ele é um filósofo, mas ele é muito estudioso em economia, e esses argumentos, por ele ser agnóstico, são mais economicistas, tá? Relevem. No tocante ao status moral do governo da maioria, ou seja, do sufrágio, né? Deve ser ressaltado que ela permite que A e B se unam para roubar C, que C e A, por sua vez, se juntem para roubar B, e que, em seguida, B e C conspirem contra A, e assim por diante. Isso não é justiça, mas sim um escândalo moral. E, ao invés do regime democrático e seus defensores serem tratados com respeito, eles devem ser tratados com desprezo e ridicularizados como fraudes morais. Então, Hoppe coloca aqui que a democracia impõe a lógica do roubo legalizado, digamos assim. Porque as pessoas elas vão votar, e se elas compuserem a maioria, eles poderão votar para que os ricos paguem mais tributos, para que vá mais dinheiro para eles, por exemplo. E esse rico, tá? Não pensem que será alguém da família Lehmann, ou o velho da Havan, ou o que seja. Pode ser até mesmo um MEI que ganhe alguns milhares de reais por mês, tá? Então, não há justiça aí de forma alguma, nisso Hoppe tá certo. O que há aí é a força numérica, tá? E os ditos democratas, eles não devem ser tratados com respeito, tá? Eles têm que ser tratados como defensores de crimes, defensores de criminosos, porque é isso que eles são, tá? Esse pessoal que defende democracia, que defende o comunismo, o socialismo, eles não são dignos de respeito. Que fique bem claro isso, tá? Esquerdista, no geral, não é digno de respeito. É claro que Hoppe, ele vai colocar ainda o seguinte. Por outro lado, no tocante à qualidade econômica da democracia, deve ser incansavelmente enfatizado que a verdadeira fonte da civilização e da prosperidade não se encontra na democracia, mas sim na propriedade privada, na produção e nas trocas voluntárias. Eu acrescentaria ainda como a principal causa da civilização o catolicismo, tá? A propriedade privada, a produção e as trocas voluntárias, claro, são muito importantes, mas para o âmbito temporal e não para o âmbito espiritual. E também para desenvolvimento do intelecto humano. No entanto, nós vemos que Hoppe ele acertou. De qualquer maneira, a síntese é o seguinte, tá? A democracia tem duas consequências econômicas: desincentivo à produção, né? Porque se o fruto do meu trabalho pode ser confiscado pela maioria, porque eu vou investir, poupar e inovar. Inclusive, o mais correto agora é desinvestir no Brasil. Nisso o Renato Lesoitão tá certo. Ele tá errado em muita coisa, mas nisso ele tá certo. E a segunda consequência é o incentivo ao consumo político. Porque o pessoal não quer mais trabalhar, tá? O pessoal quer viver parasitando os outros. É por isso que as pessoas, ou elas vivem de sustento estatal, como Bolsa Família e outras coisas,
de pensão, aposentadoria e, por fim, ou elas querem também fazer concurso para ficar parasitando como funcionário público. Então, existem essas duas formas. Inclusive, já ouvi alguém me falar, o melhor patrão que ele teve é o Estado. Mas é óbvio, né, meus amigos? O Estado, ele não depende de lucro. O Estado não precisa se preocupar com as despesas. Porque eles vão arrecadar de um jeito ou de outro via impostos. E se não arrecadar o suficiente, imprime dinheiro. Então, dito isso, o Estado ele acaba não mais sendo, tá, um meio para administrar o bem comum da polis. O Estado acaba sendo um instrumento de parasitagem. Uns querendo viver à custa dos outros. É como dizia o Frederic Bastiat, numa citação que eu sempre vejo, mas nunca encontro a fonte, mas que está correta, que o Estado é o Leviatã, enquanto o Leviatã é a grande ficção onde todos vivem à custa de todos. É nisso que se transforma. Então, é esse o grande paradoxo do eleitor. Porque o critério dele para escolher aquele que vai administrar o bem comum da polis passa a ter um mau critério. Não é mais para levar os cidadãos para a virtude, para o bem, ordenar melhor eles ao fim último, em cooperação com a igreja. Isso não existe mais. O que vemos hoje é um sistema parasitário. E aqui no Brasil a coisa é muito mais grave, porque aqui todo mundo quer levar vantagem e todo mundo quer parasitar. Ou quase todo mundo. Aqui as pessoas não têm envergadura moral. Tá? Eu digo isso porque eu já morei no Japão e agora estou há mais de um ano aqui no Brasil. E o que vejo é horrível. Horrível. E o Brasil nunca, ouçam minhas palavras, nunca será um país desenvolvido enquanto a própria população não se corrigir moralmente. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Tá? Por quê? Veja, por exemplo, o Japão. O povo lá, com as suas virtudes naturais, meramente naturais, não são sobrenaturais, conseguiram. Eles têm trem-bala há mais de 60 anos, que sequer registra atrasos. Há 60 anos eles têm trem-bala, que conecta o país de norte ao sul. Tá? Em que você pode viajar em poucas horas distâncias enormes, que levaria dias de carro. E aqui, o que tem? Aqui não tem porcaria nenhuma. Por quê? Porque a população aqui é majoritariamente idiota. É idiota, conformada. Tá? Eles não querem desenvolvimento. Eles não querem, olha só, eles não querem nem trem aqui. E às vezes eles reclamam de políticos, mas continuam vivendo aquilo que eles mesmos reprovam. Meus amigos, é só olhar ao redor. Tá? É só olhar ao redor. Tá? A gente vive num país majoritariamente habitado por idiotas. Habitado por desonestos, por pessoas desonestas. Um caminhão tombado aqui já é saqueado em minutos. Tá? Aqui o patrão quer levar vantagem em cima do funcionário, o funcionário quer levar vantagem em cima do patrão, e outras coisas mais, né? Você vai no supermercado, vai fazer compra no supermercado, aí tem o pai abrindo o salgadinho que ele não pagou para dar para o filho comer. Entenderam? Todas essas coisas. Tá? Coisas que eu não via no Japão.
E como vocês querem que um país com um povo idiota e desonesto se desenvolva? Em quem você acha que esse tipo de gente vai votar? E veja, eu não estou dizendo que o Japão é mil maravilhas, tá? Não estou dizendo isso. Mas ele é superior ao Brasil, sim. E muito superior. Então, você acha que a democracia funcionará com gente assim? Meus amigos, democracia não funciona nem lá, tá? Vamos ser honestos. Não funciona em lugar nenhum do mundo. Não funciona. Então, fica aqui o vídeo de hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.